Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com António Araújo, da Faia Brava. António, grato por teres aceito o convite para vires conversar comigo e para vires te apresentar e apresentares a Faia Brava. Eu é que agradeço esta oportunidade. É sempre simpático falar com pessoas que têm os mesmos objetivos que nós e os mesmos sonhos. Muito obrigado. António, conta-nos um pouco a história da Faia Brava. O que é, em primeiro lugar, a Faia Brava e um pouco da sua história. Enfim, a minha história já é longa, não é? Eu Mas na referia-me à realidade, história da Faia Brava, ok? Mas já chegamos aí, já chegamos a ti também. sim, mas quer dizer, a minha história nestes movimentos, digamos assim, a criar dinâmicas que tenham a ver com a conservação da natureza já é longa e a Faia Brava faz de facto parte dela, eh, direta e indiretamente. Ou seja, comecei-me a interessar pelas aves, sempre tive muita curiosidade pelo mundo natural e sempre fui, embora seja completamente urbano, não é? Nasci em Lisboa e cresci em Cascais, mas sempre tive uma paixão. Tenho uma avó transmontana, uma bisavó transmontana e, portanto, acho que talvez seja por aí, não faço ideia. Porque eu até acredito que há coisas que se transmitem. Há uma data de coisas que nós ainda não percebemos e que havemos de perceber a pouco e pouco, com o passar do tempo e com a melhoria das condições para realizar investigação em coisas que são menos comuns e menos conhecidas. Portanto, eu acho que se calhar este meu apego, digamos, ao mundo rural e à natureza tem a ver com esse passado meu. Mas, enfim, comecei-me a interessar muito cedo pelas aves, pela ornitologia, que são um fascínio para toda a gente. É aquilo que na natureza, para além da botânica, portanto, da parte da fauna, em que estamos em contacto permanente, não é? As outras coisas são muito complicadas. Os répteis ainda vamos vendo, uma lagartixa ou outra, uma osga, uma cobra, raramente. Mamíferos também vemos-los sempre a correr e a fugir, e as aves estão presentes em todo lado, nas cidades, no campo. Uh, para mim foi uma profissão e é também um hobby, na medida em que tenho muitos interesses outros, na área da cultura, por exemplo, e quando viajo, levo sempre os binóculos comigo e, portanto, quando tenho tempos livres, vou ver aves, não é? Porque estão presentes, estão por todo lado. E, portanto, a minha paixão pelas aves data de há muito tempo, desde miúdo. A seguir ao 25 de Abril criou-se o Ministério do Ambiente, não existia antes, estava completamente enfeudado, digamos assim, ao Ministério da Agricultura e Florestas, que estava junto, não havia. Enfim, a conservação da natureza tinha ainda menos peso do que tem hoje no aparelho de Estado. E a seguir ao 25 de Abril cria-se o Ministério do Ambiente, as Secretarias de Estado, o Serviço Nacional de Parques, e cria-se uma coisa que foi a gênese daquilo que existe hoje em dia, deste interesse generalizado por ornitologia em Portugal. São milhares de pessoas. A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é a maior ONG portuguesa, sem dúvida nenhuma, embora seja pouco conhecida, porque a sua especificidade é muito particular, não é? Tem a ver com a ornitologia e com a conservação das aves, mas criou-se uma coisa que se chamava o Centro de Estudos de Migrações e Proteção de Aves, no seio de uma coisa que se chamava Serviços do Ambiente, que já não existe e que tinha um poder que ultrapassava de longe o do Primeiro-Ministro, porque não havia nada nessa altura, em 76 e 77, que se pudesse fazer no país que tivesse eventuais impactos sobre o ambiente, que não passasse pela Comissão Nacional de Ambiente. É inacreditável, nesse tempo era tudo possível e isso foi possível. E, portanto, esse Centro de Estudos de Migrações e Proteção de Aves, é aí que começa a investigação sobre a avifauna portuguesa, agora recentemente, não é? A partir de 75, e tornou-se um polo de atração para todos os biólogos que se interessavam por aves. E na altura havia um acesso livre, digamos assim, aos gabinetes dos funcionários públicos, o que hoje não é o caso, não é? Temos que passar por uma série de seguranças e de portas, como se fôssemos ao Banco de Portugal quase. Nessa altura era aberto e, portanto, apareceu uma data de gente, estava sempre a aparecer jovens biólogos no SEMPA a pedirem apoio, a irem para o campo connosco. Nós íamos para o campo todas as semanas, fazíamos trabalho de campo, corremos Portugal de les a les a fazer o primeiro Atlas das Aves Nidificantes, os primeiros censos de abutres, por exemplo, e de outras aves. Descobrimos que Hum. havia cegonhas pretas, uma data de espécies raríssimas em sítios que eram completamente desconhecidos, etc. E começámos, através do SEMPA,
a criar uma dinâmica nacional na área da avifauna e chega à Faia Brava. Um dia aparece-me no SEMPA um jovem biólogo, o António Monteiro, muito interessado em aves, que nasceu em Lisboa, mas que é ali da região de Figueira de Castelo Rodrigo, numa aldeia que se chama Vermeosa. E, portanto, o António, muito interessado em trabalhar com aves, muito modesto, muito tímido e tal, eu dei-lhe muito apoio e acabou por fazer a tese de licenciatura dele com aves ali no Nordeste. E depois apareceu-me com uma colega dele, a Ana Berliner, que também queria trabalhar em aves, mas eu nessa altura já estava ligado à África, tinha projetos em África. Ela queria ir fazer o estágio de licenciatura em África e ele trouxe-me e tivemos a conversar e ele depois vem-me dizer "Oh, António, se puderes mandá-la para trás dos montes, agradeço muito, porque aquilo é quase África e eu gosto muito dela e gostava de a conhecer melhor. Então lá consegui desviar a Ana Berlina para Figueira de Castelo Rodrigo, lá fez o seu estágio de licenciatura, lá se tornaram namorados, lá casaram, lá ficaram e estão os dois na gênese da Faia Brava. É uma história engraçada, não é? E eu Hum, sou padrinho de casamento deles por causa disso. hum, E, portanto, um dia o António vem falar comigo e diz-me: pá, estou a pensar isto aqui, está tudo. A barragem do Coa estava o início da construção, há focos por todos os lados, envenenam abutres a torto e a direito, isto é um caos. Estou preocupado com a conservação aqui do Águeda, do Coa e do Douro, que são sítios fantásticos e tal. E eu conheci em Espanha um fulano que já morreu, o Jesus Garzón. Enfim, é uma história comprida, mas eu continuo, se tu não te importas, espero que não esteja assim muito hum, chato, pá. O Jesus, um homem inspiradíssimo, que teve na base da criação do Parque de Monfragüe, em Espanha, e que lutou muito pela conservação da Extremadura, e tornámos-nos amigos num congresso sobre aves de rapina, aves de presa, já não sei bem onde, não sei se foi em Maiorca, mas tenho a impressão que foi no Mediterrâneo. Tornámos-nos amigos e ele, na altura, estava com a grande paixão dele era a transumância, porque de facto as pessoas não se dão conta o que se passava na altura em que havia transumância ativa na Península Ibérica, mantinha os ecossistemas em funcionamento, porque as grandes presas e os grandes predadores, as grandes presas muito dilapidadas, tinham desaparecido quase. E, portanto, o que mantinha as populações de grandes predadores eram as ovelhas, porque nós estamos a falar de rebanhos com milhões de ovelhas que transumavam por centenas de quilómetros. Em Portugal hum, havia algumas rotas de transumância, em Espanha havia muito mais do que em Portugal, e portanto esta deslocação periódica de milhares de cabeças, milhões de cabeças de ovelhas, permitia manter populações saudáveis de lobos e de outras espécies que se alimentavam, abutres também, necrófagos, da quantidade de ovelhas que morria nessas transumâncias que se praticavam, não é? E também contribuíam muito para o controle dos fogos porque milhões de cabeças atravessarem o território ibérico mantêm o mato, à parte do facto de que os campos eram limpos, porque havia gente por todo o lado, não tinha havido o êxodo rural que se verifica a partir dos anos 60, e, portanto, mantém-se um ecossistema ibérico, enfim, são vários, mas em termos gerais, em funcionamento. E o Jesus tinha esta loucura de reabilitar a transumância e conseguiu. E conseguiu, ainda hoje, em Espanha são as canhadas, ainda hoje há uma canhada que atravessava Madrid em tempos e que ele reativou, ainda hoje, todos os anos, há um dia por ano em que Madrid para o trânsito para passarem as ovelhas. hum, Este Jesus diz-me: é pá, António, nós temos, isto em Espanha está a correr muito bem, mas nós temos que arrancar com isto em Portugal, temos que reativar as vias transhumantes, é fundamental para a conservação da natureza, para valorizar a profissão de pastor, é uma atividade económica muito importante. Tens que me arranjar alguém que se meta nisso. Epá, eu não consigo, eu não posso, já estou muito ligado à África, não consigo, mas olha, eu conheço um fulano que criou uma associação, ou que está a criar uma associação e que se interessa muito por estas coisas, e então pus o Jesus e o António em contacto,
E por isso é que a associação se chama, na Gênesis, Associação Transumância Natureza. Portanto, isto Hum, vem tudo de contactos com pessoas, não é? E de conversas e de amizades e de trocas de informação. Portanto, eu depois afastei-me, claro, exatamente, as boas energias, as energias positivas, eu depois afastei-me, porque, entretanto, fui para a África, os contactos entre eles avançaram, eu fui para a África trabalhar para uma fundação, que era a Fundação Internacional do Banco de Arguim, na Mauritânia, o Banco de Arguim, onde os portugueses passaram 150 anos no século, entre o século XV e o século XVI. E volto eu à Mauritânia 500 anos depois. Também é outra história engraçada. Não havia portugueses na Mauritânia há 500 anos, vou eu parar ao Banco de Arguim e ao Forte de Arguim. Mas enfim, para continuar esta história, portanto, o Jesus era muito amigo de um mecenas que era muito meu amigo, que era o Luc Hoffmann, suíço, um homem muito pouco conhecido, mas que foi sem dúvida a personagem mais importante na área da conservação da natureza na Europa, para não dizer no mundo, no século XX. hum, Fundou o WWF, esteve na base da criação da UICN, Doñana existe graças a ele, enfim, muitas coisas. E então o Luke é quem tem o dinheiro e rodeia-se de pessoas com ideias e com vontade de contribuírem para um mundo mais ordenado do ponto de vista territorial, não é? Territórios mais ordenados, bem geridos, com sustentabilidade. E, portanto, a MAVA, que era a fundação do Luke, eu trabalhava para a FIBA, mas havia uma fundação, a FIBA só se ocupava na altura deste parque na Mauritânia, que tem o dobro do tamanho do Algarve, para ver que é uma área grande, hum, onde eu trabalhei 15 anos. E, portanto, o Luke tinha um homem com uma visão estratégica incrível, é quem dá o maior apoio à ATN depois daquilo arrancar, entre o Jesus e ainda agora, nos 25 anos, inauguramos um miradouro na Faia Brava que se chama Hoffmann Garzón, porque são os hum, dois que estão na origem disto. O Jesus como catalisador, inspirado, o Luke, um homem completamente obstinado pela conservação da natureza, com dinheiro, portanto, que deram um apoio fundamental à Faia Brava, porque entrou muito dinheiro para comprar propriedades e foi assim que a Faia Brava cresceu nessa altura, não é? Mas, portanto, a Faia Brava, para resumir, nasce do sonho de dois jovens biólogos inspiradíssimos, uh, que decidem fazer uma coisa em que eu nunca acreditei. Eu sou sócio da Faia Brava desde o início, não é? Porque os conhecia, como disse, e que resultou naquilo que é hoje, que é uma fonte de inspiração para uma data de outras iniciativas que se desenvolveram depois, e muita gente tem passado por lá. E a história do Luke é outra história de obstinação, mas aí já com outros meios, não é? Para teres uma ideia, porque nós andamos a falar do apoio à conservação da natureza e o fundo ambiental, e agora mistura-se a conservação da natureza com o ambiente, e portanto a conservação da natureza é quase um palavrão. Esta expressão não se pode quase dizer, não é? Porque agora é o ambiente. São as eólicas, as energias alternativas, os carros elétricos, e vai o dinheiro todo para isso, que é importante, não é? Para a sustentabilidade, a gestão. É fundamental haver uma gestão sustentável das zonas urbanas. Daqui a pouco tempo, mais de 60, talvez de 60 a 80% da população do planeta está em grandes cidades. Portanto, a sustentabilidade e a autonomia energética das grandes cidades é fundamental. Mas estamos a esquecer-nos de uma parte muito importante, que é a parte da biodiversidade e da conservação da natureza. E o Luke, e já te passo a palavra, o Luke, ninguém acredita nisto, através da MAVA, investiu durante 30 anos 50 milhões de euros do seu dinheiro hum, de bolso para a conservação da natureza, exatamente, na Suíça, porque era obrigatório, dos acordos que tinha com o governo suíço, tinha que deixar lá algum, no Mediterrâneo e na África Ocidental. E eu trabalhei com ele na África Ocidental mais de 20 anos e conseguimos mudar o paradigma do ambiente na África e da conservação da natureza na África Ocidental. Temos hoje em dia, quando eu fui trabalhar para a Mauritânia, nós punhamos em 2000, em 99, punhamos 600 mil euros no orçamento do parque e o Estado punha 150 mil. E quando eu me fui embora 15 anos depois, punhamos zero e o Estado punha 1 milhão e 200 mil, que é o que põe hoje. uau, E, portanto,
conseguimos mostrar que era fundamental para a vida das pessoas fazer uma gestão sustentável dos recursos, porque nós dependemos todos da biodiversidade. As pessoas esquecem-se que o pão que comem todos os dias é biodiversidade. Hum, As pessoas não se lembram disto. Nós dependemos intrinsecamente de uma gestão saudável e sustentável da biodiversidade. E o Luke sabia isso, percebes? E, portanto, imagina, não é? O que é essa quantidade. Nós, na África Ocidental, durante esse tempo todo, eram 12 milhões de euros por ano. No outro dia, uma senhora da Cooperação Internacional dizia-me: "Oh, António, francamente, 3 milhões de euros é muito dinheiro. Não vou dizer onde nem em que país da África, então nós investimos 3 milhões de euros para mudar a ilha." Só, minha senhora, eu investi da Fundação Mava 6 milhões de euros neste arquipélago, 3 milhões para tartarugas e 3 milhões para aves marinhas e mudámos a coisa. Hoje em dia há uma lei, inclusivamente publicada, que criminaliza a captura de tartarugas. Sabe-se mais sobre as aves marinhas de Cabo Verde hoje em dia do que sobre as aves marinhas de Portugal. hum, Isto é com muito dinheiro que as coisas se fazem, não pode ser com boa vontade só. Enfim, hum. é uma história muito longa. António, grato por teres trazido a história da Faia Brava de forma tão bonita e tão interligada, dando mesmo a ideia disso, é a vida a funcionar, são as relações a funcionar, grato por isso. Eu gostava que tu me dissesse o que é a Faia Brava hoje, o que é que vocês estão a celebrar, como é que tu chegaste lá, não é? Chegaste no contexto atual, não é? Sim, sim. Portanto, a Faia Brava, como eu expliquei, começa da boa vontade desses dois biólogos e mais uma série de pessoas ali da região e outras de fora, não é? Que foram dando apoio ao projeto e que acharam que era importante. De facto, os vales do Coa e do Águeda são, são, Hum, são absolutamente fantásticos em termos de biodiversidade daquela que se vê pouco hoje em dia já, não é? E, portanto, isso ganhou força, com o apoio da MAVA que eu referi, foi crescendo, entretanto, eu chego aqui porque reformei-me precisamente da MAVA, não é? Abri uma empresa de consultoria em Cabo Verde, na área do ambiente, vivi em Cabo Verde 3 anos, e depois resolvi vir para Portugal fazer, eh, enfim, repetir um estudo que foi feito, que nós fizemos há 40 anos aqui na Ria Formosa, onde eu estou neste momento, sobre as populações de aves migradoras, aves aquáticas migradoras e a alimentação delas, os bentos, aqueles invertebrados todos que vivem na lama, que são alimento delas. E, portanto, fizemos um estudo durante 3 anos sobre isso, publicámos umas coisas e eu meti na cabeça que havia de vir aqui colaborar com a Universidade do Algarve para repetir esse trabalho, que já repeti, falta-me escrever o relatório, para ver como é que a Ria Formosa mudou de há 40 anos a esta parte uau, e não está melhor. Mas, imagino. mas enfim, saber se há em breve qual é a situação, não é? E portanto voltei para Portugal para fazer isso, para capitalizar o esforço que nós fizemos há 40 anos e temos uma linha de base fantástica e portanto atualizar essa linha de base. E depois, precisamente na última reunião dos antigos funcionários da Fundação Mava, já depois do falecimento do Luke, fomos à Suíça todos fazer uma grande festa, porque entretanto a Mava acabou, enfim, os filhos têm outras opções para investir o capital que têm, também muito interessantes na área das artes, da cultura, da pintura, da literatura e do ambiente, mas mais do ambiente de sustentabilidade e do ambiente renováveis do que propriamente da conservação da natureza. Mas fomos à Suíça fazer essa festa e fui com um antigo colega meu que também foi diretor da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, o Luís Costa. Íamos no avião e o Luís tinha, pá, olha que aquilo está muito complicado na Faia Brava, houve lá uns problemas de gestão, tiveram para lá uma chatice, eu não sei os pormenores, mas agora estás em Portugal, tu é que, com a tua experiência acumulada na área da gestão, talvez pudesses dar uma mãozinha e tal. E disse, pá, Luís, não consigo meter-me nisso, já estou metendo uma data de coisas e tal. E ficou por aí quando regressámos a Portugal, depois das comemorações lá do fim da Mava, que não deviam ser comemorações, celebrações, enfim, do funeral da Mava, digamos assim. Voltei para Portugal e o António Monteiro entrou em contacto comigo. Portanto, o Luís deve ter falado com ele e o António ligou-me
É, pá, tens que vir cá, anda cá, vem-nos cá visitar e tal. Eles têm um turismo de habitação fantástico, um alojamento local em Castelo Rodrigo com muita qualidade. Vem cá ver como isto está, já não vens cá há tantos anos e tal e tal. Lá me convenceu, lá fui. Fui à Faia Brava, de facto, a nível da a Faia Brava, lá estava, não é? Ninguém dá Hum, cabo dela. Mas a organização que gera a Faia Brava estava, de facto, numa situação um bocado complicada, porque às vezes o ambiente e a gestão e as burocracias não vão de mão dada, não é? E, portanto, há muita gente muito interessada na conservação da natureza, mas que esquece a parte da gestão institucional, organizacional e do reforço das organizações, e, portanto, a coisa estava um bocadinho complicada. E pronto, eu comprometi-me e comecei a trabalhar na Faia Brava 1 de setembro de 2023. Temos avançado bem, ainda agora ganhámos um prémio que a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu lançar, um apelo a candidaturas de ONGs da área do ambiente. Nós candidatámos, foram selecionadas, creio que 7, e nós somos uma delas. Não é muito dinheiro para aquilo que eu estou habituado, mas são 50 mil euros, é muito importante, dá-nos uma hum, grande ajuda para fazermos algumas coisas uh, que necessitamos. Temos uma equipa pequenina, somos só 5, vai chegando, temos 1.000 hectares ali no Vale do Coa, temos mais umas propriedades no Águeda, pequenas, em sítios-chave. O António, com a sua inspiração, chegava a comprar propriedades porque havia um ninho de britanga. O britanga é o agudo do Egito. hum, E, portanto, havia uma fraga com um ninho de britanga que ninguém conhecia e ele comprava a propriedade por baixo, uh, para evitar que as pessoas fossem trabalhar para a propriedade durante a época de reprodução, por exemplo. Portanto, temos várias propriedades localizadas em sítios estratégicos. Temos uma em Lagoaça, fantástica, onde temos agora um centro de aclimatação da Montenegro, que foi montado no âmbito de um projeto LIFE que está financiado para reforçar a população da Montenegro na Península, mas na Raia, ali na região do Douro, até à região do Tejo Internacional também, e Alentejo. E, portanto, temos várias propriedades, mas a Faia Brava é a mais importante, são 1.000 hectares praticamente contínuos, são 5 quilómetros do COA, fizemos este ano um censo detalhado, no fim da época de reprodução tínhamos 30 casais de grifos que criaram com hum, sucesso, temos um casal de águia real, um casal de águia de Bonelli, temos peregrino, cegonha preta, bufos, temos corsos, temos, enfim, são 140, e é importante isto, são 140 artigos que neste momento são um só. E as pessoas às vezes perguntam, mas que sentido faz andar a comprar propriedades aqui se de facto isto está tudo ao abandono e não há a regeneração natural ocorre tanto na Faia Brava como fora. É fácil, é simples. Estes 1.000 hectares eram 140 prédios, 140 pessoas a visitarem propriedades, a zangarem-se uns com os outros, a pegarem fogo à mata hum, do vizinho porque tem uma guerra com o vizinho que se chateou na aldeia, e tal. Portanto, faz uma diferença enorme. 1.000 hectares onde tu passas dias a fio sem ver ninguém, uh, é, digamos assim, um paraíso para a biodiversidade ali da região, não é? E, portanto, é muito importante esta história de comprar terrenos que tenham. Todos são importantes para a conservação. Também temos um bocado esta mania de hierarquizar. Ah, não, o Douro é que é bom e o Tejo é que é bom. Todos os sítios são bons. Torres Vedras também é bom e, e a Sertã e a Lausanne. Todos os sítios são bons, estão muito estragados. Vemos o que se passa agora com os fogos. Eu, no outro dia, estive numa reunião com uma senhora das celuloses, que dizia: não, não, o senhor está muito enganado. O que arde mais em Portugal são matos, não são eucaliptos. hum, Depois, nas estatísticas, são matos, porque considera-se as partes que estão entre os eucaliptais são matos, não é? O que arde mais em Portugal são eucaliptais e vê-se, basta olhar para a televisão. Portanto, a gestão de território que tem havido desde que se dinamizou exponencialmente a indústria da celulose, é uma catástrofe, não é? E, hum, portanto, uma pessoa que tenha 10 hectares de eucalipto, é o caso, por exemplo, do Armando Carvalho, um grande amigo meu também, dos tempos idos da Quercus, fundador, etc., tem ali
um meio hectare aqui, um hectare acolhi, tem 10 ou 12 hectares que nem estão ligados uns com os outros e começou um processo há muitos anos de regeneração. Tem uma floresta de carvalhos, de Quercus pyrenaica, que tem, eu acho que nem tem um hectare, deve ser para aí meio hectare de pirenaicas que ele plantou há 30 anos. Aqui há poucos anos houve um fogo terrível, queimou casas, queimou tudo. Ele teve-me a mostrar há pouco tempo o fogo é oportunista como todos nós, não é? Se tiver dificuldade a passar pelo Carvalhal do Armando, vai à volta. E foi o que o fogo fez. É óbvio, o Hum, Carvalhal do Armando tem árvores com 30 anos, mas como é uma área com muita água, são árvores que têm 40 ou 50 centímetros de diâmetro. Por baixo praticamente não há mato, porque a sombra depois impede que haja fotossíntese do mato e, portanto, o mato não se desenvolve nessas florestas mais crescidas. E o fogo passou à volta. E a única coisa que hum, não ardeu na região toda foi o Carvalhal do Armando. hum. Portanto, todos nós podemos fazer a diferença nos bocadinhos que temos. E é de encorajar, como é óbvio. Olha, António, grato por teres trazido mais vivacidade àquilo que é a Faia Brava. Para uma pessoa que nos está a ouvir e que não sabe, que nunca ouviu falar da Faia Brava, o que é que tu dirias? O que é que tu dirias hoje que é a Faia Brava? Como é que ela se constitui, do ponto de vista jurídico? Qual é a sua natureza jurídica presente e quais são os objetivos que estão em cima da mesa para este património que vocês têm cuidado em nome de todos nós, não Pois, portanto, nós pretendemos continuar a criar mais espaços para a natureza. Esse é o nosso lema, criar mais espaços para a natureza. A Faia Brava tem, nem é toda, temos estatuto de área protegida privada, é um estatuto que existe, está previsto na lei, legalmente, não recebemos absolutamente nada do Estado por isso, nada, o que é lamentável. Não, quer dizer, fazemos parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas em tudo, menos no orçamento, não é? é? Pois, lá está. É o costume. Mas, enfim, temos esse estatuto, são 214 hectares, para veres bem como as coisas evoluíram, dos 1000 que temos hoje em dia. Portanto, vamos agora pedir, solicitar, vamos submeter um dossiê ao ICNF para alargar a área a superfície da área protegida privada da Faia Brava para cobrir as propriedades todas que temos. E à volta das propriedades temos vários proprietários privados, que são por acaso todos estrangeiros e todos holandeses, que têm propriedades, um com 180, outro com 160, outro com 200, que, que perfilham, digamos, mais ou menos os nossos objetivos e que também têm comprado propriedades para aumentar a área de conservação no Val do Coa, porque estão convencidos que só assim é que nós podemos ter um futuro mais auspicioso, não é? E, portanto, legalmente temos uma área de paisagem protegida com 214 hectares, mas temos mais área e temos parceiros que querem. Há em Portugal, neste momento, para continuarmos a falar do ponto de vista jurídico, há só quatro. Portanto, a legislação saiu em 2010. Na altura, o António Monteiro, que trabalhava no ICNF, viu esta oportunidade e conseguiu classificar estes 214 hectares. E só 12 anos depois, em 2022, é que aparecem mais três áreas protegidas privadas Hum, em Portugal. Portanto, a superfície de áreas protegidas privadas em Portugal é ridícula, com um estatuto formal. Temos uma no Alentejo, herdade do Freixo do Meio, do Alfredo Sendim, Alfredo. que muitos conhecerão. Depois temos uma pequenininha com 14 hectares perto de Viseu, em Sernancelho, que é do Alcino Oliveira, que é uma propriedade privada, e outro no Sudoeste, que também é privada, gerida pela Rio Alding Sudoeste, que é uma ONG Uhum. nacional local, digo eu. E, portanto, eu quando cheguei e vi este, eu nem sabia, para te dizer a verdade, que este estatuto existia dos anos todos que estive em África. Achei fantástico. Vou ver, então, mas quantas há? Só há quatro. Como é que é possível em tantos anos, não é? Já lá vão 15 anos, só foram criadas quatro. Um, Lancei a ideia do movimento Faia Brava, não é? E temos feito algumas reuniões, tivemos a reunião de lançamento o ano passado, ali perto de Coimbra, com o apoio de um presidente da Câmara. Uh, não temos conseguido arranjar tempo para avançar com isto, mas eu estou seguro que estamos na boa via, porque, por exemplo, a Zero, que conheces muito bem,
assim que ouviu falar disto, eu conheço, porque eles eram, muitos deles, fundadores da Quercus, não é? Portanto, eram do meu tempo. Começaram, interessaram-se imediatamente, começaram a participar nas reuniões e, portanto, nós estamos neste momento a ver se conseguimos lançar informalmente para já este movimento de Faia Brava, cujo objetivo, são 5 objetivos, eu depois posso-te falar disso, uh, mas um dos objetivos principais é a criação de uma rede nacional de áreas protegidas privadas que ganhe dimensão e que nos permita fazer lobby no bom sentido do termo, lobby construtivo, junto aos governos, sejam eles quais forem, para que as áreas protegidas privadas sejam compensadas pelo Estado de alguma forma. Quer dizer, não Hum, podem continuar a ser exclusivamente os privados a empurrar este país para a frente. Não pode ser, é inacreditável como é que não há apoio nenhum. E, portanto, a ideia é criar uma dinâmica, ter uma certa dimensão que nos dê força para isso, não é? E depois, ainda por cima, o Estado, agora a lei do restauro, como sabes, foi aprovada na União Europeia, o Estado está neste momento a trabalhar num programa a ser implementado no futuro para responder às exigências da União Europeia relativamente a esta lei do restauro. Não há ONGs envolvidas neste processo, hum, o que é absolutamente inacreditável, sabendo ainda por cima que Portugal, a mais de 90%, é privado. Portanto, eu não sei como é que o Estado vai implementar a lei do restauro sem ter uma relação forte e bionívoca com os privados, não é? Com a sociedade civil. Não consigo perceber. E, portanto, este movimento, o objetivo é esse, não é? É ver se nós conseguimos, de facto, a pouco e pouco, uh, ir apoiando a regeneração natural, educando a natureza, que é um termo que ninguém gosta de ouvir, mas que é um termo popular. Podemos falar disso também depois, se quiseres. Portanto, é esse o objetivo do movimento. E é relativamente. Outro objetivo importante também era precisamente termos algum dinheiro, um secretariado de base que dê apoio a proprietários que queiram classificar as zonas, porque é hum, preciso apresentar um plano de gestão, enfim, há uma série de procedimentos a seguir para que o processo dê entrada no ICNF. E muitas pessoas não dão início ao processo porque não sabem, não querem, não são da área, não estão para se chatear. E, portanto, era fundamental termos um secretariado do movimento que permitisse dar apoio a essas pessoas que têm a vontade, mas não sabem como. É mais ou excelente. menos isto. Excelente, grato António. Como é que fala-nos um pouco desta parceria que tu estás a fazer com o Eternal Forest da Evguínia? Há também uma entrevista, eu já fiz uma entrevista aqui com a Evguínia. Vocês também lançaram agora um crowdfunding. Fala-nos um pouco dessa iniciativa que está a decorrer ao presente. Sim, bem, eu conheci a Evguínia aliás, a Evguínia, entramos em contacto e depois houve um Gathering of the Tribes, que sabes melhor que eu o que é, com certeza, que foi organizado ali para Ponte de Lima, e foi muito engraçado porque a Evguínia achou que era importante a Faia Brava estar presente. Um, e pronto, e lá fui eu, com um espírito bastante diferente da maior parte dos participantes, não é? Porque eu vou enquanto profissional da conservação da natureza, entre aspas, não é? Como homem de boa vontade, é óbvio, mas tenho uma deformação, entre aspas, uma deformação profissional que me leva a ver as coisas de uma certa forma. E lá vou eu para o Gathering of the Tribes, com o meu blusão da Faia Brava, epá, e quando entro, de certa forma, fui uma das principais atrações do Gathering, pelo menos na área onde eu estava, porque era o único que vinha vestido com uma espécie de uma farda. As fardas não são coisas de que a maior parte das pessoas que participam nestes eventos apreciem particularmente, não é? Não era propriamente uma farda, não é uma farda, mas enfim, como vinha com uma aparência mais formal do que a da maior parte das pessoas. Fiquei muitíssimo bem impressionado com enfim, com o empenhamento, com a honestidade, com as boas energias que passavam naquele acampamento e com a organização absolutamente exemplar a nível logístico, que é uma coisa que muitas vezes nestes gatherings não acontece, não é?
comida exemplar, os restaurantes a funcionar, casas de banho limpas. Portanto, eu recomendo, é uma experiência interessante. Hum, Um, e eu estava no acampamento da Eternal Forest, havia vários acampamentos, participei nesse acampamento e dei-me conta de que havia de facto muito boa vontade, mas muito pouca capacidade técnica, não é? As pessoas não sabem como é que hão de arranjar dinheiro de forma. Evidentemente, quando vais bater à porta uh, dos donos da fundação do Pingo Doce, entre aspas, não vale a pena estar a dizer nomes. Se fores com umas calças indianas, com tatuagem de cabeça rapada, com tatuagens na cabeça e com umas roupas coloridas, se calhar és menos bem aceite do que se fores de outra forma e se tiveres um discurso que seja mais técnico e menos voluntarista, só voluntarista, percebes? E portanto dei-me conta disso e partilhei essa minha preocupação com eles. Disse: Eu acho que o que vocês pretendem fazer é absolutamente fantástico. Há uma boa vontade e uma energia positiva sem limites que eu apoio sem qualquer hesitação, mas estas coisas têm que ter uma certa tecnicidade e eu estou disposto a ajudar-vos e venham à Faia Brava quando quiserem e conversamos. Acho que o que fazem é louvável e estou completamente à vossa disposição. E pronto, e a partir daí cresceram os contactos com a Evgénia, temos falado muito e partilhamos algo que me parece óbvio, mas que é tão pouco óbvio como o pão ser biodiversidade, hum, que é a natureza ser fonte de inspiração, não é? Não é por acaso que a maior parte das gravuras e das pinturas, à parte dos humanos, retratam cenas da biodiversidade, diferentes elementos da biodiversidade, e que são em sítios normalmente absolutamente fantásticos. O caso do Vale do Coa é um caso incrível, não é? E nem é o Vale do Coa todo. Há ali uma área do Coa que tem uma mágica qualquer e nós estamos muito contentes por termos quase 5 quilómetros dessas áreas. Nós, dentro da Faia Brava, temos várias áreas com gravuras rupestres e temos uma coisa praticamente única na região, que são pinturas rupestres. Temos várias grutas pequenas, lapas, como chamam na zona, com pinturas rupestres. Portanto, aquela natureza é fonte de inspiração há 30 mil anos para uma data de pessoas. E, portanto, hum, começámos a discutir estas coisas, não é? Como é que é possível? Até há pouco tempo, as próprias gravuras pré-históricas e as pinturas do Neolítico, quando fizeram a linha, não sei se sabes deste episódio, quando fizeram a linha de caminho de ferro que liga o Porto à Barca d'Alva, se não me engano foi essa, houve um tipo que gravou um comboio na pedra. Um, Agora recentemente, não é? Portanto, aquilo de facto é um sítio que hum, inspira, não é? E que tem inspirado gente ao longo de milénios e que subsiste e que persiste e que está. Inclusivamente há representações do que eu acho serem árvores, na minha ignorância destas coisas e que não os nossos parceiros do Museu do Coa vão ficar com os cabelos em pé, mas a mim parecem árvores, não é? Não são só animais. Mas pronto, e falámos da necessidade de fazer qualquer coisa que fosse mais atual, não é? Ali naquela zona, não é? Há 5 mil anos, quer dizer, houve este inspirado do comboio, mas praticamente há 5 mil hum, anos que ninguém faz bonecos na Faia Brava, não é? hum, E portanto era giro fazer qualquer coisa que celebrasse esta relação íntima entre a arte e a natureza, e é isso que hum, estamos a fazer, não é? E eu até acho, e confesso, até falei disso no COA, eles ficaram um bocado boquiabertos a olhar para mim, mas não disseram que não. Dizer que acho que era importante que se fizessem coisas que fossem atuais, tendo sempre o cuidado de que fazer algo que seja claramente atual e que não inspire pessoas uh, a depois vandalizarem as pinturas e as gravuras. Mas acho que era engraçado daqui a 30 mil anos haver arqueólogos que dissessem estas têm 60 mil, estas têm 5 mil e estas têm 30 mil e estas têm 20 e estas têm 5 e hum, termos um fio condutor entre os 30 mil antes do presente e o que for quando for, não é? Portanto, hum, foi assim que cresceu o nosso projeto do Eternal Forest
E depois, obviamente, por um lado a arte e por outro lado aquilo que nós já estamos a fazer. O ano passado plantámos 7.500 árvores e semeámos à volta de 30.000 bolotas, as taxas de sobrevivência são baixas, estamos na linha da frente do combate da emergência, da situação de emergência climática em que vivemos, do combate às alterações climáticas. Chegamos a ter 90% de mortalidade daquilo que plantamos, depende dos anos. Este ano choveu muito, agora se calhar temos 3 ou 4 anos em que chove praticamente Hum, nada. Uma informação técnica científica interessante. Nós descobrimos aqui numa colaboração que temos com a Universidade do Algarve, descobrimos que, fazendo análises de dados de temperaturas e precipitação que existem em algumas estações há muitos anos, neste caso foi Escalhão e Pinhel, nos últimos 70 anos, de 1941 até agora, perdemos um terço da pluviosidade. hum, Passámos de 600 milímetros para 400 milímetros, não é? E, portanto, estamos neste momento quase com a pluviosidade típica de um clima desértico, não é? hum, Portanto, estamos na linha da frente do combate às alterações climáticas e da adaptação. E, portanto, não queremos, por exemplo, regar árvores, que é uma coisa que as pessoas me dizem, mas morrem todas, têm que as regar. Não, não queremos, porque queremos que as que ficam tenham a capacidade de resistir às condições atuais, porque se nós deixamos de regar, morrem todas, não é? Um, e já não temos condições para isso, mas quer dizer, preferimos começar, estamos a trabalhar para haver uma certa seleção natural daquilo que consegue resistir ao que existe agora e que vai ser pior daqui a 20 ou 30 anos, não é? Portanto, estamos a fazer esse trabalho e o Eternal Forest, como sabes, tem como objetivo uh, ter uma rede mundial de florestas que sejam eternas e que se mantenham ao longo das gerações, tal como as gravuras rupestres se mantiveram. E, portanto, vamos começar aqui, vamos começar, não vamos começar porque eles têm ações noutras áreas, mas enfim, vamos trabalhar juntos aqui na Faia Brava, tendo como objetivo que haja uma floresta eterna na Faia Brava. Até é isso que nos liga de momento, não é? eu celebro isso, celebro essa, António, celebro muito esse chamar da nova geração para a Faia Brava e para a conservação, não é? E cultivando outras perspectivas. E gostei muito dessa ligação que tu fizeste entre a ecologia e a cultura. Não é? Estão lá, são 30.000 anos e nós podemos continuar, nós somos aqueles que estamos hoje e podemos continuar este trabalho dos nossos ancestrais. Gostei muito dessa ligação, grato por teres feito. A quem te está a ouvir, António, e que quer saber mais sobre o Faia Brava, quer saber como é que pode colaborar, como é que pode ajudar, como é que se pode juntar, o que é que tu dirias? O que é que tu pões em cima da mesa? Como é que estas pessoas podem chegar até vós? Em que contextos? O que é que podem trazer? É mais dinheiro para comprar terra? É mãos para semear? É o quê? O que é que neste momento fazia sentido enquanto elemento de colaboração com a Faia Brava? Olha, a diferença entre a Faia Brava e as outras três áreas protegidas privadas é que nós somos uma associação, não é? E, portanto, a associação, quem manda na associação são os membros, não é? Como sabes, tem uma organização, tem os órgãos sociais, há um conselho diretivo, conselho fiscal, a mesa da Assembleia Geral, há uma AG, uma Assembleia Geral por ano, e, portanto, são os membros, os sócios, quem paga as cotas, quem tem as cotas em dia, que decide dos destinos da Faia Brava. Portanto, toda a gente pode participar, basta fazer-se sócio, é um almoço, são 25 euros por ano, não é muito, e a nós dá-nos muito jeito. E quanto mais tivermos gente empenhada em que a Faia Brava não acabe, mais hipóteses ela tem de ser eterna como a floresta, não é? Hum, E, portanto, quanto mais sócios tivermos, mais massa crítica que temos. Temos poucos sócios que tenham um interesse particular que não seja este que nós partilhamos e podem acabar com a Faia Brava, não é? Podem decidir, por exemplo, a Assembleia Geral é soberana, se houver mais de 2/3 dos sócios que votam para vender as propriedades, podem vendê-las, não é? E, portanto, quanto mais associados houver que estejam embrenhados neste criar mais espaços para a natureza, melhor para a Faia Brava. Essa é uma das coisas. Outra, nós acolhemos voluntários para fazer trabalhos que nem sempre são muito simpáticos,
manutenção de muros, porque nós temos uma propriedade. Eu há bocado, quando falei de educar a natureza, que é um termo uh, que as pessoas ligadas ao rewilding não apreciam particularmente, é um termo muito Hum, popular. Repara uma coisa, os montados de Sobridazinho são habitats completamente artificiais, tão hum, artificiais como as barragens. hum, Só não são tanto porque as árvores são vivas, não é? São biodiversidade e os muros de cimento das barragens não são. Mas é um habitat completamente artificial que se foi criando ao longo de gerações e gerações. Os sobreiros foram educados. Se tu fores à Faia Brava ver o que é uma floresta de azinheiras natural, não tem nada a ver com o montado de azinho do Alentejo, não é? Portanto, foram educadas com um certo propósito, com um propósito económico, mas hoje em dia constituem um habitat incontornável. Os montados de hum, Sobridazinho são provavelmente as áreas que têm uma maior densidade de espécies de passariformes em Portugal, por exemplo, não é? Há outros sítios que têm espécies que são mais raras e muito enfeudadas a habitats muito particulares, mas estes são habitats com uma produtividade biológica muito elevada, embora sejam artificiais. Portanto, eu quando falo de educar a natureza é dizer, nós queremos um mosaico na Faia Brava, não é? Não queremos ter só floresta, nós mantemos os olivais. Os olivais são um outro habitat completamente artificializado. O que é que hum. vamos fazer agora? Vamos cortar os olivais todos para a natureza seguir o seu curso? Curso esse que nem sabíamos qual era, nem há 500 anos, quanto mais há 1000 ou há 10.000 ou há 20.000, não é? Portanto, nós o que fazemos é manter os habitats que são importantes hoje em dia para as espécies que existem, ou que já não existem, mas que existiram há pouco tempo, o caso do lobo e do lince, que nós sabemos, até o urso, não é? Que existiu em Portugal há poucos anos. Não queremos inventar para ter outra vez bisontes agora, eles vão de aparecer daqui a 10 ou 20 ou 30 mil anos, se for o caso disso, mas não é esse o nosso objetivo. O que nós queremos é uma floresta que seja resistente ao fogo, que tenha capacidade de regeneração, que seja resiliente em caso de haver um acidente desses. Queremos manter a produtividade dos nossos olivais, que são fundamentais para uma data de espécies migradoras que nos visitam no inverno e que passam cá o inverno e que se alimentam do que resta das azeitonas que ficam nas árvores. Um, Queremos manter os cereais, culturas de cereal extensivas porque é fundamental para as presas, não é? Sem cereal não há perdizes nem rolas, não é? E as presas alimentam-se, não há coelhos. Os coelhos, o coelho hoje em dia em Portugal é uma espécie rara, não é? E, portanto, há uma grande dificuldade dessas espécies de presas que todos nós prezamos muito alimentarem se não houver coelhos e se não houver comida não há coelhos, não é? Portanto, mantemos as atividades de cerealíferas tradicionais, obviamente, tudo bio, sem pesticidas nem nada dessas coisas. Mantemos os olivais em funcionamento, temos 3 manadas de garranos que nos ajudam, que são sapadores, que nos ajudam contra os incêndios. No outro dia, uma outra coisa fundamental da Faia Brava é a relação com a academia. Nós, enquanto área protegida, não temos vocação para fazer investigação. Essa vocação cabe à academia, é o seu papel. Portanto, temos muito boas relações com a academia e vamos descobrindo coisas interessantes. Nós tínhamos as manadas de garranos fundamentalmente para terem um papel de sapadores e agora descobrimos com uma tese de mestrado que foi feita por um estudante da Universidade de Aveiro que os garranos propagam as espécies de que se alimentam, como é óbvio, disseminam sementes que não são completamente digeridas e essas comunidades vegetais impedem por si só a progressão das giestas. Portanto, os cavalos, por pisoteio e por andarem a circular, mantêm as áreas por onde passam de giesta sob controle relativamente, um, mas também propagam uns complexos de herbáceas que por si só impedem as gestas de aumentar. Hum, Portanto, o tratamento, voltando aos voluntários, portanto, o tratamento das manadas de cavalos, é preciso fazer coisas, manter os caminhos, portanto, é a gestão de uma propriedade com 1000 hectares. Há períodos em que se faz monitorização da fauna, como eu disse há bocado, este ano fizemos pela primeira vez, vamos agora, vai sair na Pardela, na revista da SPEA, vai sair muito provavelmente um relatório do que fizemos com um drone
Deve ser uma das primeiras vezes em Portugal que se fez um recenseamento com drone, em vez de levarmos 3 semanas a recensear os ninhos, fizemos isso em 2 dias, sem perturbação para as aves. Portanto, esse trabalho também conta, não é? Os voluntários podem servir para isso. Temos um sítio onde é possível acampar, que é Saboia, que tem casas de banho. Temos uma capacidade reduzida para enquadrar os voluntários, porque os voluntários não podem ser deixados ao abandono na propriedade, não é? Portanto, tem que haver um certo. A nossa equipa de vigilantes da natureza são 3 da região, o David, o José e o Luís, que são a coluna vertebral do que fazemos por lá. Portanto, é preciso avisar-nos antes, mas os voluntários são bem-vindos, é preciso avisar-nos para que nos organizemos. E outra coisa que tu referiste mesmo, que tu mesmo referiste, é a visibilidade. Nós ainda não temos utilidade pública, mas teremos até ao fim do ano, com certeza, e, portanto, os Yeah. impostos. Vamos ver se conseguimos. Os impostos, é outra forma de contribuir e comprar propriedades. As propriedades não têm que ficar em nosso nome, as propriedades podem ficar em nome de quem as compra. Eu dou-te o exemplo de um senhor inglês, o Keith Mellon, que comprou já 2 propriedades que são fundamentais para nós em 2 sítios que não estão dentro da Faia Brava, mas uma é limítrofe, a outra está um bocadinho mais distante, mas na nossa área de intervenção, e que me esteve a explicar. Ele tem uma atividade industrial em Inglaterra e queria compensar de alguma forma. Faz as compensações que são obrigatórias de lei, mas pessoalmente queria contribuir para minimizar o impacto negativo que a sua atividade tem. Mas não queria dar dinheiro a uma ONG. Ele diz: dar dinheiro é demasiadamente fácil. Nós damos dinheiro e esquecemos que o demos, e o dinheiro volatiliza-se em gasóleo das viaturas da vigilância, em ordenados dos guardas, e, portanto, não vemos o fruto do nosso investimento. Quando soube que vocês apoiavam a compra de propriedades, vim a Portugal, interessei-me e aqui está. Portanto, eu tenho estas 2 propriedades que comprei, estou a contribuir para os vossos objetivos, elas são minhas, os meus filhos farão delas o que entenderem, e eu, todos os anos, o Keith Mellon vem 2, 3 vezes à Faia Brava passar um tempo nas propriedades que são deles e a visitar a Faia Brava, não é? Para recuperar, digamos assim, do stress diário da sua atividade em Inglaterra. Portanto, a compra de propriedades é outra forma de contribuir, dar visibilidade à Faia Brava e ao que fazemos, como aconteceu agora na Visão há pouco tempo, e aquilo que tu próprio estás a fazer, e muito agradeço, Marco. E concretamente, para quem quiser comprar propriedades, eu anuncio que nós temos nos Fornos, em Lagoaça, na outra propriedade onde temos o centro de aclimatação da Bute Preto. Neste momento temos uma oferta de um senhor, uma mata fantástica, lindíssima, de freixos. É o único sítio que ainda tem árvores, numa linha de água. Tem um bocadinho menos de 3 hectares, dá-me ideia, mas é o único sítio com árvores que cola connosco, mas não é nosso, e que o senhor pretende vender por 10 mil euros. Não baixa o preço. Já discutimos com ele, 10 mil euros não é muito. Se nós conseguíssemos encostar à nossa propriedade, a essa propriedade, garantíamos que aquele chopal, daquele freixal, que é absolutamente único ali na região, é fantástico, é um sítio incrível, ficaria para sempre, não é? Tínhamos uma Hum, garantia de que aquele habitat se mantinha. Qualquer dia o proprietário resolve cortar aquilo tudo, vender a madeira, e é o último bosquete ripícola de toda a região que desaparece. hum. Portanto, são estas, digamos assim, as formas de apoiar e trabalhar connosco. António, grato, estamos aqui a quase a uma hora, estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Grato por teres trazido toda esta história. Quero-te celebrar a ti individualmente pelo caminho, por aquilo que tens feito por todos nós e por estares hoje, por teres escolhido hoje cuidar deste património que é a Faia Brava e pô-lo à disposição de todos nós e das próximas gerações. Grato por esse trabalho. Gostei muito desta nossa conversa e espero que ela possa inspirar muitas gerações, muitos de nós que estão pelo país, também como tu, à procura destas soluções novas, de pensar como é que nós podemos pensar num coletivo, numa sociedade que realmente honra de quem é, porque nós somos natureza, quer dizer, não há maneira de fugirmos a isto. E tu tens Precisamente. sido um pioneiro neste caminho, tu e a vossa geração, toda aquilo que foi criado em Portugal, vem a partir das pessoas que estão na sua base geracional, né? Um pouco mais antigos, um pouco mais próximos de ti, e eu sinto-me herdeiro disso.
herdeiro disso e quero continuar a poder contribuir também e agradecer-te por isso, por o trabalho que vocês têm estado a fazer e por tu teres agarrado e ir para a frente da Faia Brava e dizer eu vou, isto vai ser consequente e vamos continuar a pôr isto a mexer. Arro. Olha, eu é que agradeço muito o interesse talvez uma mensagem de é um lugar comum, mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e é bem verdade, e é bem verdade. Hum, Eu ainda estou envolvido, enfim, agora os meus filhos já são grandes, já são autónomos e, portanto, não tenho uma família que me tire muito tempo neste momento, mas continuo envolvido em Cabo Verde, com uma fundação local na Ilha do Maia, Fundação Maia Biodiversidade. Somos o maior, para as pessoas perceberem que estas coisas também contam, depende dos contextos. A seguir à administração pública, somos o maior empregador da Ilha do Maia, em Cabo Verde. uau, uau, Temos 20 e tal famílias que dependem desta ONG, que tem como objetivo, como é óbvio, o desenvolvimento sustentável e a conservação da natureza, que trabalha com tartarugas. Temos um programa marinho onde formamos pessoas, enfim. Eu sou presidente do Conselho Diretivo neste caso, uh, portanto é um trabalho completamente voluntário, que não é remunerado, mas é possível pensar nos outros também, não pensar só em nós, não pensar só em Portugal, e continuo ligado à Guiné-Bissau. Quando nós começámos a trabalhar na Guiné-Bissau, havia 3 áreas protegidas, quando eu para lá fui em 96, só para as pessoas perceberem que há coisas que duram no tempo. Eu já falei de Portugal também, não é? Através do SEMPA passámos à CEPEA. A CEPEA hoje é a maior organização de conservação da natureza em Portugal, tem milhares de sócios, não é? Tem um hum, orçamento anual, eu não posso dizer quanto é que é, mas sei que ultrapassa os 2 milhões de euros, uau, não é? E começou de nada, começou de zero, começou dos Antónios Monteiros e de outros que se interessaram pelas aves. Portanto, é possível. Na Guiné-Bissau, quando eu fui para a Guiné em 96, era o ICN que geria 1 ou 2 áreas protegidas. Criámos um núcleo das áreas protegidas no âmbito da UICN, onde eu estava a trabalhar, de que eu era responsável, e hoje em dia existe, na sequência, com muitos anos, muito apoio do LUC, da Fundação MAVA, existe uma coisa que se chama Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, que emprega 100 pessoas, que gera a Rede uau, Nacional de Áreas Protegidas na Guiné, que é muito provavelmente a única administração pública eficaz na Guiné-Bissau, infelizmente. E, portanto, nós às vezes pensamos, não consigo, e a Faia Brava é outro exemplo disso, não consigo, mas se tiverem, se sentirem que é por aí que têm que ir, pois vão por aí porque ao longo dos anos vai compensar. É esta a mensagem que eu queria deixar só. grato, António, grato por teres aceito. E um até já. Ok, até já. Obrigado. Havemos de nos conhecer e havemos de nos ver, se não for na Faia Brava, por aí por onde vocês andam também. É isso. Com muito gosto.